Oiê, meu nome é Gabriel e eu sou professor do Programa Paraná Fala Inglês da Universidade Estadual de Londrina. E estamos começando mais um Keep Updated. Nos 4 primeiros vídeos nós discutimos algumas estratégias relacionadas ao gênero textual, nível de compreensão, objetivos de leitura, skimming e scanning, informação não verbal e palavras-chave. Já nos 2 últimos vídeos, nós discutimos alguns aspectos linguísticos como grupo nominal e referência pronominal. Estamos agora entrando nas formas verbais e vamos ver nesse vídeo os tempos simples no presente e no passado. E o que seria tempo simples no presente e no passado? Eu vou usar 2 exemplos. O presente simples seria eu moro no Brasil. I live in Brazil. E no passado seria ontem eu estudei o dia todo. Yesterday I studied all day long. E para que falar das formas verbais? Os verbos são de grande importância para a compreensão, pois uma frase são palavras que indicam a ação ou estado de algo ou alguém. Usamos os verbos também para determinar o tempo, ou seja, se é presente, passado ou futuro. So, let's keep updated? Lemos então, The Coronavirus Crisis. Como nessa frase temos apenas cognatos, sabemos então que estamos lendo uma notícia sobre a crise do coronavírus. No título lemos, Nothing like SARS. Aqui temos um acrônimo, ou seja, uma abreviatura. Essa abreviatura é também um grupo nominal. No corpo do texto temos a explicação para o significado de SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome. Todas essas palavras são cognatas, ou seja, são parecidas com as palavras em português e também têm o mesmo significado. Severe significa severo ou grave. Acute, agudo. Respiratory, respiratória. E syndrome, síndrome. A única coisa que precisamos fazer, caso precise traduzir, é reorganizar as palavras. Então temos síndrome respiratória aguda grave. Voltando à leitura do título. Nothing like SARS. Temos 2 palavras bem conhecidas do inglês. Nothing, que significa nada, e a palavra like. Nesse contexto, significa como. Então temos que o coronavírus não é como a SARS. Para entender o resto do título, além dos cognatos, vamos precisar ativar nosso conhecimento de mundo. Researchers warn the coronavirus will not fade away anytime soon. Aqui temos researchers, pesquisadores, que acabou se tornando uma palavra bem conhecida. Logo depois vem a palavra warn, que é uma palavra bem comum em placas, que servem para alertar. Vocês já devem ter visto em filmes e séries uma placa assim. Além de warn, temos também coronavirus, que é um cognato. E além disso, temos a palavra not, que indica uma negação. Até então conseguimos. Pesquisadores avisam que o coronavírus não... Vamos tentar desvendar esse mistério. A palavra away também é comum na língua inglesa. Você talvez se lembre da expressão como go away. Away indica algo que está distante. Go away, por exemplo, significa ir embora, para longe. Então talvez a notícia seja, pesquisadores avisam que o coronavírus não vai embora. Sobraram agora anytime soon. Você pode não saber o que é anytime, mas vendo a palavra time ali, podemos inferir que talvez a expressão indique tempo. Logo temos no título que pesquisadores avisam que o coronavírus não vai desaparecer tão cedo. O título dessa notícia é um exemplo do simple present, presente simples, usado para relatar um aviso dos pesquisadores. Researchers warn. Para formar o simple present, usamos o infinitivo do verbo sem o to na frente. Por exemplo, temos o verbo to warn, que está no infinitivo. No simple present, tiramos o to e colocamos o sujeito na frente. Researchers warn. Quais são os usos do simple present? Podemos usar o simple present para falar de fatos, fazer descrições, dar opiniões, falar sobre acontecimentos históricos e etc. O simple present, nesse gênero, aparece para reportar e descrever fatos. Vamos ver outros exemplos na notícia. Temos aqui essa frase. Podemos ver uma estrutura diferente para a terceira pessoa do singular, ele ou ela. O verbo muda um pouco. Para a maioria dos verbos, acrescentemos apenas S ou ES, que é o caso do verbo to say, que vira says. Já alguns poucos verbos não seguem essa regra, que é o caso de to have, que muda para has. Mas o simple present não é o único tempo verbal comum em notícias. Vamos continuar a leitura com essa frase agora. Less than 2 decades ago, another emerging coronavirus struck. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. No começo dessa frase, conseguimos identificar um número, que é o 2. 2, assim como um cognato, decades. Temos também o ago,
que se refere ao tempo em que algo aconteceu, ou seja, um tempo atrás. No caso dessa frase, 2 décadas atrás. Então, estamos iniciando a frase com uma referência de tempo no passado. Less than 2 decades ago. Ao seguir com a leitura, temos mais um cognato, que é emerging, emergente. Em outras palavras, que surge. Depois da palavra coronavírus, temos a palavra struck, que é o passado simples do verbo to strike. Para entendermos strike, vamos pensar no boliche. No boliche, quando você atinge todos os pinos, você faz um strike, certo? Logo, strike seria atingir ou ainda atacar nesse contexto do coronavírus. Temos então aquela abreviação que vimos no título, SARS. Podemos entender então que, menos de 2 décadas atrás, um outro coronavírus emergente atacou, que seria a SARS, essa síndrome respiratória aguda grave. O jornalista usou o simple past nessa frase para relatar um acontecimento de um passado determinado, 2 décadas atrás. E como o texto também traz informação usando o simple present sobre o Covid-19, podemos inferir então um contraste entre o Covid-19 com outro coronavírus no passado, a SARS. Para formar o simple past, acrescentamos ed ou apenas de na forma do verbo. Na notícia temos alguns exemplos, que é o caso de to hope, que fica hoped, believe, que fica believed. Como tudo na vida, há alguns verbos que não seguem essa regra, que são os verbos irregulares. No caso do verbo to strike e to be, esses verbos ficam struck, were e was. Muito bem, agora juntando todas essas partes, podemos inferir que essa notícia está relatando como o Covid-19 é uma versão diferente de outros coronavírus do passado e que pode ser que se torne um vírus endêmico. Para explicar o que isso significa, o texto discute o mecanismo do vírus da herpes como exemplo. Agora é a sua vez de fazer uma leitura mais detalhada da notícia, além de procurar outros exemplos do Simple Present e do Simple Past. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal e siga o Paraná Fala Inglês em todas as redes sociais. Tchau e até a próxima!